Olá, tudo bem? Espero que sim, que fique melhor ainda depois desse vídeo. Você está no canal Água Viva Tarô, meu nome é Márcia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido para fazer isso agora, tocando também no sininho das notificações para receber os próximos vídeos assim que eles forem publicados aqui. Aproveita para curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, apoiando o meu trabalho aqui no YouTube e colaborando para que a espiritualidade mande essa mensagem para o máximo de pessoas que precisam dela. Hoje eu estou trazendo uma leitura geral, atemporal, canalizada, intuitiva para o signo de Peixes, com as tendências, previsões, orientações para o mês de outubro de 2023. É geral porque é para muita gente, não tem como ressoar com todos, né? Daqui você vai tirar o que for para você, usando sua intuição, seu discernimento, sua sabedoria. O que não bater, o que não ressoar, solta para o universo, vai chegar em quem precisa, e o que é para você nem sempre vai estar no seu signo solar. Então é importante você conhecer as outras posições, como o ascendente, Vênus, Júpiter, que mais? Lua, tá bom? Então é muito bom ter um mapinha astral básico para acompanhar leituras aqui no canal. Eu digo que é atemporal porque mesmo estando definida nesse período, né, por uma questão de organização, eu falo que é para outubro de 2023, mas as energias que surgem aqui são muito grandes, né? O tarô é muito profundo, então pode ser que isso ainda reverbere lá na frente. Talvez você já tenha passado e essa leitura vai ser só uma confirmação, ou ainda vai passar por isso, tá? Então, como eu tô soltando agora no comecinho de outubro, de repente vale a pena assistir novamente lá na frente. É isso, vamos fazer a conexão aqui com a nossa espiritualidade. Fecha os olhos aí um pouquinho, vamos desacelerar a mente, respirando devagar. Eu chamo aqui a presença do meu guia, meu mentor, meu anjo. Eu não trabalho sozinha. Eu recebo a luz, a inspiração e a sabedoria que vem de você. Sou muito grata por essa parceria. Chamo toda a egrégora ancestral de tarólogos, cartomantes, oraculistas de todos os tempos e de todos os lugares. Me conecto daí com a sua energia, seus guias, seus mentores, seus ancestrais, todos aqueles que queiram se comunicar com você, são muito bem-vindos a partir de agora. Lembrando que é uma leitura para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Peixes. Vamos lá, Peixes, ver o que outubro traz para você. Peixes, outubro, o que vocês querem falar? Qual a principal energia desse pisciano? O louco. Nem preciso dizer que eu adoro, né? Toda vez que essa carta aparece eu fico muito feliz. Vamos ver se ela vai me deixar feliz hoje de novo. O louco é uma energia de Sagitário. O que mais? 3 de copas. Tá comemorando, Peixes? Opa! Rei de ouros e a roda da fortuna. Vou aceitar tudo, tá? Tem uma energia sagitariana aqui muito forte. Talvez você tenha no mapa ou esteja lidando com alguém que tem, tá? Ou apenas essa vibração mesmo de aventura, de entusiasmo, de coragem, leveza que o louco traz. É sempre bem-vinda essa energia, eu gosto muito, tá? Tá aqui um pouquinho na energia de passado, talvez já esteja acontecendo ou ainda vai, né, para algumas pessoas acontecer, mas você tá dando um salto de fé. Se jogando, se arriscando, se lançando numa nova jornada, numa aventura. Para alguns vai ser na área amorosa, para outros vai ser na vida material, em relação a trabalho, finanças. Vamos ver, eu vou pedindo esclarecimento, tá? É muito importante que você fique até o final, nem sempre o que é para você vai aparecer logo assim no início. Então tenha boa vontade, paciência. Meus vídeos não são muito longos, mas também não são muito curtos. É o tempo que eu consegui estabelecer aqui para conseguir investigar as energias, tá? Para um mês é muita coisa, né? Na sequência a gente tem o 3 de copas, é uma carta que fala de comemoração. Tem essas 3 pessoas brindando, erguendo as taças, comemorando uma conquista. E na sequência o Rei de Ouros, que me fala que pode ser alguma coisa na área do trabalho, talvez algo que você começou de uma maneira despretensiosa, como uma aventura, um salto de fé, um risco, enfim. Você vai comemorar ou já está comemorando isso, tá? A gente tem o Rei de Ouros e a gente tem a Roda da Fortuna. A Roda da Fortuna sempre faz referência ao mês 10 na minha leitura, então pode ser que algo inesperado aconteça, sim.
Eles estão me falando uma coisa bonita aqui. Talvez você tenha começado essa jornada sem pretensão mesmo, como eu falei, e de uma forma desapegada, leve. Ah, não vou esperar muita coisa disso aqui, não. Vou me lançar, vou acreditar, porque essa carta do louco fala de fé, fala de confiança. Eu dou esse pulo aqui no desconhecido porque eu acredito muito em mim mesmo, em mim mesma, na minha espiritualidade. Eu sigo minha intuição, sigo meu instinto e me lanço nisso aqui. E tem uma comemoração, tá? Tem aqui, especificamente, né, nessa energia, fala de dinheiro, sim, de vida material. Pode ser que você esteja comemorando com parceiros, com amigos, com a família, ou até com pessoas do trabalho mesmo. Tem uma energia aqui de sociedade, de parceria. De repente a gente empreendeu isso aqui juntas, tem uma energia de 3 pessoas, e por um acontecimento inesperado mesmo, talvez ainda vai acontecer, tá? Tenha fé, se você está vivendo essa jornada aí. Eu sinto que para muitas pessoas tem a ver com a área material, sim, com o trabalho. Essa carta aqui no fundo do deck fala sobre isso, tá? É o 7 de ouros e ele fala de uma espera, de uma paciência. Pode ser que você tenha esperado muito para poder dar esse salto, para poder se lançar nessa nova jornada, e essa sua sensação de desapego aqui, de não esperar muito em troca, de não ter muita expectativa, é que faz a coisa dar certo, tá? Eles estão me dizendo uma coisa: se você ainda não tá nessa energia, mas tá querendo empreender em alguma coisa, numa nova jornada, pode ser uma viagem. Algumas pessoas aqui estão querendo começar a vida em outro lugar. Eles estão dizendo que a sua energia nesse momento tem que ser a energia do louco. Sem expectativa, sem apego, com a leveza, a fé e a coragem que ele sugere aqui, tá? Gosto muito da energia do rei do rei de ouros, rei do ouro, e da roda da fortuna, porque fala de estabilidade. Algo que acontece de forma inesperada pode acontecer a partir de agora, tá? No mês de outubro. Desejo que aconteça, se você está esperando por isso. Não vê a hora de levantar essas taças e brindar aqui. Pode ser que essa energia se manifeste de uma forma inesperada. A roda da fortuna fala sobre uma virada do destino. Você aqui embaixo, de repente, é lançado lá em cima. Se você está esperando um ganho inesperado, enfim, algo que aconteça, que te tira de uma dificuldade, enfim, que estabiliza, né? Você sai nessa energia do louco, mas aqui não tem muita base, não tem muita estrutura, e você está esperando por isso, pode ser que aconteça agora no mês 10. Vem uma energia de muita estabilidade. Para as pessoas que souberam investir, tá? Por favor, se você não está nessa energia, se isso aqui não é uma preocupação para você, então vai dar uma olhada nas suas outras leituras. Se você veio aqui para saber de outra questão também, não tem como abarcar todos, tá? É para muita gente, eu espero que seja. Então, você pode ir lá dar uma olhada nas leituras de amor, que são todas atemporais. Na leitura de setembro, que ainda está reverberando, como eu falei, né? A gente delimita aqui um mês, mas ainda reverbera lá na frente, então ainda está valendo. Ou me chamar para uma leitura particular, vai ser um prazer jogar para você. Mesmo nessa energia que a gente aprofunda para saber do que se trata. Mas vamos lá, vamos perguntar mais? Onde vocês querem levar aqui essa leitura? Aprofunda, esclarece. Que aventura é essa aqui do louco? Eles me falaram uma coisa aqui agora, que pode ser que essa energia do louco esteja no passado mesmo. Eles estão me falando que pode ser que você ou alguém com quem você esteja lidando, a leitura sempre pode estar espelhada, estava numa energia meio... Não quero usar a palavra irresponsável, mas inconsequente, tipo vida louca mesmo, sabe? Despreocupada. Tem uma energia que até de pessoas que estavam comemorando demais, bebendo demais, levando uma vida assim, sem muita base, sem muita estrutura. E pode ser que isso esteja mesmo na energia do passado, tá? Aqui eu vivendo essa vida leve. Não quero usar a palavra irresponsável, mas para algumas pessoas sim, tá? Sem muitas preocupações. E de repente chega a energia do Rei de Ouros, pode ser uma energia em você, a gente está falando de Touro, Virgem e Capricórnio, talvez você tenha forte no mapa. Ou uma pessoa externa, tá? Pode ser uma energia externa, eles estão me falando também que pode ser o surgimento de um trabalho formal. Eu estava aqui na informalidade, trabalhando por conta própria, fazendo meus corres aqui, meu rolê, e
não tinha essa energia de estabilidade que você até queria, entendeu? Você precisa, todos nós precisamos. E a entrada do Rei de Ouros, que pode simbolizar uma estrutura, né, formal, um emprego formal, um trabalho, enfim, é uma energia de responsabilidade. Então essas duas cartas aqui, não que elas são opostas totalmente, elas se complementam, entendeu? Tem esse sentido de alguém que se aventura e de repente cria, quase que sem querer, uma estabilidade muito grande, cria raízes, né? Eu dou o salto do louco, de repente eu tô aqui, numa energia super terra, estável. É como se Sagitário, que é essa energia tão apaixonada, fogo, de repente botasse os pés no chão, né? O louco cai aqui desse precipício e esse lugar que ele pisa é muito estável. Ou então essa outra energia que eu já tinha falado, de tava vivendo aqui sem muita expectativa, só fluindo, né? E de repente surge uma oportunidade que torna as coisas um pouco mais sérias, mais responsáveis. Embaixo do louco tem a energia do enforcado. Talvez nessa jornada de se aventurar você foi parado. Tem uma energia de alguém que foi parado, precisou dar atenção para questões práticas. Estão me falando sobre isso aqui. Deixa eu pedir mais esclarecimento. O enforcado é a sua energia. Energia de peixes, e fala de um momento em que as coisas ficam um pouco estagnadas, não acontecem. Talvez você ficou durante um período grande nessa informalidade que eu vejo aqui na vida material, trabalhando por conta própria, vivendo de bicos, sem vínculo, é isso, livre. O louco é livre. Só que isso pode ter durado muito tempo e dá uma certa liberdade, é legal, né? Não ter essa obrigação, essa rigidez da formalidade, mas também causa um desconforto pela falta de base, de estrutura. O que esse enforcado está fazendo aqui? Do que vocês estão falando? Mas teve um aprendizado, tá? São 2 arcanos maiores, 2 cartas fortíssimas. Uma é a energia de Sagitário e a outra a sua energia, como eu falei. E o louco sempre vai falar desse período em que as coisas não aconteciam. Talvez você estava até tentando, se aventurando, tentando várias coisas, dando tiro para tudo quanto é lado, mas nada acontecia e você se sentiu de alguma forma parado, estagnado. Não é fácil essa energia, tá? A energia do enforcado fala de uma falta de mobilidade. Por mais que eu tente, por mais que eu me aventure, por mais que eu receba um não e rapidamente eu me reorganize e tente novamente, tem essa coisa de resiliência. Eu sou impossibilitado, mas a menor oportunidade que chega, eu vou lá de novo, com entusiasmo, com fé, com empolgação, com coragem. Eu me lanço nisso, mas parece que a coisa andou meio estagnada. Para algumas pessoas, isso pode ter durado 1 ano ou até 12 anos, tá? É o que eles me dizem. E agora chega uma fase de comemoração, de colheita. O 3 de Copas também fala de abundância, de colheita, de prosperidade, que pode vir com essa formalização do trabalho. Pode ser para uma empresa, né? Porque o Rei de Ouros pode simbolizar assim um dono de uma empresa, um chefe, um patrão na sua energia, ou pode ser você. Algumas pessoas aqui talvez investiram numa nova área, ou vão investir, ou estão pensando nisso, né? E que vai dar muito, muito certo. Começa com essa energia que eu falei, né? Sem muita pretensão, e de repente a coisa ganha uma força, uma estabilidade, uma estrutura muito grande. Se não tá na sua energia, mas você tá em todo esse movimento aqui, confia, tá? Mês de outubro vai ser um mês muito especial para você. Fico feliz por isso, que você comemore uma colheita abundante aí, peixes, na sua vida material. O que mais vocês têm para falar sobre isso aqui? 10 de paus. Muito cansaço, tá? Se você tava mesmo nessa energia aqui de informalidade, as coisas não estavam acontecendo e você já estava esgotando aqui as suas forças, ou você tá nessa energia ainda, tá? Tô aqui tentando me aventurar novamente, mas eu tô tão cansado, tão cansada. Já fiz isso várias vezes, já tenho uma energia de resiliência, né? Não deu certo, eu comecei de novo. Eles estão falando para você insistir um pouco mais, tá? Esse seu cansaço vai passar. Essa energia de estagnação, eles estão me falando aqui que algumas pessoas estão com alguma questão na saúde. Quase não aparece essa informação de saúde nos meus jogos, tá? Então eu vou passar rapidamente por isso, só para não criar nada na cabeça de vocês. Mas eles estão me falando sim de algumas pessoas aqui que viveram processos desafiadores na saúde, especialmente na questão mental.
que começou a pegar no seu físico, tá? Eu sempre vou falar que o 10 de paus, junto com o enforcado, então é um alerta para isso. Pode ser que eles estejam aqui falando para você manter esse entusiasmo. Foco no seu objetivo, na sua colheita. Observa as sementes que você andou plantando. O karma sempre fala de plantar e colher, né? Se você andou plantando lá atrás, se aventurando, tentando, insistindo, tá vindo uma colheita. Tenha paciência, aguenta um pouco mais. O 10 de paus é uma carta desafiadora nesse sentido, de você carregando um peso enorme nas suas costas. Muitas pessoas aqui são responsáveis por uma família, por uma estrutura, e por isso querem tanto essa estabilidade. Não quero mais viver na informalidade, sabe, numa aventura sem fim, nessa energia do desapego, que às vezes também é muito desafiadora, né? Viver com pouco. Tem toda essa informação aqui. Eles estão dizendo, aguenta mais, tá? Se é uma questão na saúde, o Rei de Ouros é uma carta muito positiva. Ele fala, sim, da recuperação da saúde, de uma estabilidade em tudo que diz respeito à terceira dimensão. Claro que você vai cuidar disso, né? É para dar atenção, tá? Porque o 10 de paus fala de processos que começam no nível energético, de um cansaço, uma exaustão. Pode ter a ver com processos depressivos, sim. Alguém que queimou demais essa energia, esse fogo, esse entusiasmo, e nesse momento tá baixo, tá sem força, tá sem fogo, tá sem entusiasmo. Mas o 10 é a última carta, não tem 11. Então a próxima é o Ás. A gente corta o 0 e começa tudo de novo, tá? Se você tá nessa energia de novos inícios, acredita que dessa vez vai dar certo. O jogo é muito positivo. Se você veio aqui procurando uma resposta específica para alguma questão de trabalho, é um grande sim, tá? O que esse Rei de Ouros está fazendo aqui? O karma. Algumas pessoas estão vencendo uma questão kármica mesmo. Por isso que eu tô vendo essa questão de vai e vem, de ciclo, né? De repetição. Eu tento, não dá certo, eu tento de novo, eu sacudo a poeira e dou a volta por cima e vou lá porque eu tenho fé, eu tenho entusiasmo, eu tenho paixão. Eles estão falando para você manter mesmo essa postura, mantenha o seu fogo aceso, porque você está vencendo uma grande finalização kármica aqui. Tem a carta... O karma é a carta do julgamento. Desculpa, gente, a minha língua está meio travada hoje. A carta do julgamento pode falar de um julgamento alheio ou pode falar de você mesmo sendo muito cruel, né, com a sua própria jornada, com a sua própria história. Se você está num processo depressivo, eu sinto que algumas pessoas eles estão voltando com essa informação de depressão, procura ajuda, tá? Depressão não é doença, depressão não é preguiça, depressão não é má vontade, é uma doença. Tem um fundo, sim, fisiológico, bioquímico no seu organismo, que pode nesse momento estar tirando o seu entusiasmo, sua vitalidade, sua vontade de lutar. E não se preocupe com o julgamento alheio e nem com o seu, peça ajuda profissional. O que mais vocês querem falar sobre isso aqui? E aguenta, porque tá acabando. Tem um padrão aqui, tá? Temos um padrão. A carta do 8 de espadas é sempre uma carta difícil, mas ela esclarece muito o jogo. Então, aqui em cima as coisas estavam muito luminosas, embaixo as coisas ficaram um pouco mais difíceis, porque está mostrando o seu desafio. Além desse... Não é nem além do cansaço. Pode ser que esse seu cansaço esteja sinalizando uma outra situação para você, tá? Eu não sei se você viveu alguma coisa emocional, porque embaixo aqui no fundo do deck a gente tem o 4 de copas, tem a rainha de copas, tem uma carta de casamento. Eu não sei se você viveu uma finalização, um afastamento, uma decepção na sua vida amorosa. Eles me falam que pode ser, tá? O fim de uma relação, o fim de uma parceria. Pode ser um casamento ou pode ser uma decepção em relação ao trabalho. Eu já tentei trabalhar para outras pessoas, eu já tentei entrar no mercado de trabalho, formalizar uma profissão, enfim. E eu já me decepcionei tantas vezes e sempre levanto esse entusiasmo, vou lá, tento de novo, mas é difícil manter a motivação, é o que eles falam. O 8 de espadas fala, sim, de um ciclo, tá? De uma prisão. Pode ser que alguma coisa aconteça de forma inesperada a partir de agora, né, do mês 10. A Roda da Fortuna é essa carta maravilhosa que fala, sim, de uma sorte, tá? Se você tá aí tentando a sorte grande, né, jogando, ou esperando um ganho mesmo, como eu falei, pode ser uma rescisão,
pode ser o dinheiro de uma separação. É muito favorável que venha agora e te liberte, tá? Te liberte desse karma. O 8 de espadas sempre vai falar de uma prisão mental. Você não está preso de verdade, não tem nada aqui que te limite, além da sua mente. Lembra que eu falei que algumas pessoas podem estar com alguma questão na mente mesmo? Pode ser ansiedade, pode ser depressão, processos que começam no nível psicológico, mas que começam a afetar o seu físico, tá? Tem um karma para ser vencido. Eu vou parar aqui um pouquinho pra gente falar um pouco mais sobre a carta do karma com o 8 de espadas, que eu sinto que muitas pessoas... Deixa eu tomar uma água. Muitas pessoas estão presas num padrão mesmo, numa repetição cíclica. O 8 sempre vai me falar disso, eu não canso de repetir esse gesto, porque é quando você fica preso nesse infinito, né, nessa coisa, nesse looping. E eu não consigo cortar, não consigo sair daqui. Seja lá qual for o padrão que você anda repetindo na sua vida, a quebra de um karma, a superação de um karma vem através do entendimento, vem através de um aprendizado. O enforcado, embora ele esteja numa posição desafiadora, estagnada, parada, tem uma luz na mente dele, na cabeça dele, que fala exatamente sobre isso, sobre você evoluir para dentro, crescer, aprender com a situação. A partir do momento que você aprende, que você vê as coisas sob uma nova perspectiva, porque essa carta fala sobre isso, eu sou colocado de cabeça para baixo, é a sua carta, é o seu desafio. Eu sou colocada aqui de cabeça para baixo, o mundo vira, né? Talvez você tenha vivido mesmo uma finalização, seja de uma relação, seja de um trabalho, de uma carreira, enfim. E eles só queriam, a sua espiritualidade, te colocar nessa posição para você ver o mundo no geral e a si mesmo e toda a situação sob uma nova perspectiva. Nesse sentido, você começa a vencer esse karma, superar essa situação de paralisia, de não mobilidade, né? Essas duas cartas falam sobre isso. Uma pessoa que está presa aqui em padrões, crenças, tem a ver com isso também, tá? O 8 de espadas sempre vai falar sobre crenças limitantes, sobre padrões que podem vir da sua família, da sua ancestralidade, da sociedade, enfim. Tem coisas aqui para serem superadas e você vai superar à medida que você aprende. Eu sempre falo que o karma é como se fosse um jogo. A gente falou da questão da colheita, você andou plantando sementes diferentes. Se você planta a mesma semente, não tem como colher coisas diferentes, né? Então, você andou fazendo uma nova semeadura, dessa vez você se aventurou numa outra área, eu sinto que é isso para a maioria das pessoas. Sua colheita vem diferente, mas ela só vem a partir do momento que você quebra algum padrão. Eles estão me dizendo aqui que esse padrão pode estar associado com a questão do dinheiro, tá? Eu sei que isso não é fácil de entender, e às vezes a gente rejeita essa informação, mas muitas vezes a nossa energia que sabota a nossa colheita. Poxa, eu estou aqui tentando de novo, pela 1000ª vez. Estou empolgado, estou cheio de motivação, estou entusiasmado aqui, me aventurando mais uma vez, me arriscando. E de novo a semente vem, a colheita vem escassa, né? Essa carta fala sobre uma colheita escassa. Mas tem os frutos aqui na árvore, tá vendo? É uma árvore de dinheiro, a pessoa está contemplando só a moedinha que está aqui no chão, está infeliz, né? Está numa atitude assim meio decepcionada. É uma carta que fala de alguém que não está satisfeito com a colheita. E para a maioria das pessoas a gente está falando sim de uma questão financeira. Pode ter uma frustração emocional? Pode. Tipo, eu trabalho numa área que não mexe mais comigo, não me dá mais satisfação, não tenho mais prazer aqui. Mas eu sinto que para a maioria das pessoas é uma questão financeira mesmo. Não é suficiente. E isso pode ser uma crença, tá? Pode ser você se sabotando. Porque você plantou, tá ali, tem que esperar. Essa é uma carta que fala de espera, fala de paciência. O 7 de ouros é desafiador porque é o tempo da colheita. Você talvez esteja finalizando com um ciclo kármico, eles me dizem isso agora. Você tá no final, lembra que eu falei que o 10 de paus é a última carta? Tá acabando, daqui a pouco você começa a colher as novas sementes que você andou plantando, mas por enquanto você ainda está numa colheita do passado. E cuidado com os pensamentos, as crenças que você pode ter, talvez de uma forma até inconsciente, porque essa carta pode falar de inconsciente, a respeito do dinheiro, a respeito da abundância, tá? Nesse sentido a gente se sabota. A gente quer que essa colheita seja abundante, a gente quer que o dinheiro venha na nossa direção, mas ao mesmo tempo temos várias crenças. Por exemplo,
vou tocar numa questão delicada, mas a interpretação equivocada, talvez, da religiosidade, enfim, a gente tem aquela passagenzinha, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso é uma crença, isso está na base de tanta energia que a gente projeta em cima do dinheiro e da prosperidade, porque o dinheiro ele é uma energia neutra. Ele só faz parte de um combo muito maior, sabe? De uma coisa muito maior que é a energia da prosperidade, da abundância, em todos os sentidos. Então uma pessoa que está vivendo um desafio na vida material, ela vai viver um desafio em tudo que diz respeito aqui na terceira dimensão, inclusive na saúde. Então vamos rever essas crenças. Se eu quero que essa energia se aproxime de mim, nossa, a gente tem tanto conteúdo aqui no YouTube, vai dar uma olhada, vai estudar a respeito. Talvez não seja um padrão seu, talvez seja um padrão da sua ancestralidade. Por exemplo, vamos dar mais um exemplo. Eu cresci numa família que só acredita que você vai se dar bem financeiramente na carreira, na profissão, se você trabalhar para os outros. Então o meu pai, o meu avô, o meu bisavô, enfim, uma linhagem que eu sinto mais uma linhagem masculina, sempre acreditou que eu preciso, sabe, não nasci rico, não sou herdeiro, não sou herdeira, então eu tenho que trabalhar para os outros. E de repente você tem sim um tino aqui para os negócios, tem uma veia empreendedora, quer trabalhar por conta própria, eu quero me arriscar. Ok, tentei várias vezes, não deu certo, eu aprendi muito com isso, a minha experiência está me conduzindo para um lugar de estabilidade. Eu quero ser o patrão, eu não quero ser empregado, não quero trabalhar para ninguém não. Eu quero empregar pessoas, tem uma energia aqui de generosidade também, tá? A gente tem que soltar, algumas pessoas que estudam essa coisa da lei da atração, que existe mesmo, tá? Eu sei que aqui no YouTube tem muita coisa questionável a respeito, mas a lei da atração existe, é manifestação, isso é muito antigo. Ninguém inventou a roda não, isso já existe há muito tempo. Eles falam que uma das fases mais difíceis da lei da atração para você realmente conseguir co-criar, manifestar isso que você está trabalhando, atraindo, enfim, desejando, é a parte de soltar. Então eu fiz todo o processo inicial, fiz todos os passos ali, mas a parte em que eu solto, em que eu digo assim, ok, eu fiz tudo o que eu podia, agora eu vou só esperar a minha colheita e vou soltar isso para o universo. Essa é a parte difícil, porque nós somos apegados, nós queremos participar de todo o processo, a gente quer estar presente no comando, no controle. Aqui talvez a sugestão seja essa: tenha paciência, solta um pouco o controle, libera um pouco essas crenças, sabe? Essas crenças limitantes, esses padrões na sua mente, para que o destino também haja, para que tenha uma entrada assim de uma sorte, uma virada no seu próprio destino. A Roda da Fortuna é uma carta grande. Ela fala de acontecimentos que não dependem de você. E quanto mais você prende, quanto mais você tenta segurar isso aqui, menos a coisa flui. Tem uma coisa aqui de deixar fluir. Eu estou sentindo essa energia. Veja aí se não está acontecendo algo parecido e se você não está precisando confiar um pouco mais em Deus, no destino, sabe? Eu sinto que você andou fazendo o dever de casa. Você andou plantando boas sementes. A colheita vai vir. O Rei de Ouros é a pessoa que pega essas moedas, né? Esses frutos aqui, ó. Colhe todos eles. Tem uma energia de muita estabilidade, de muita generosidade. Acredita, tá? Se você está empreendendo, se isso que você faz é algo muito novo, por exemplo, dentro do padrão da sua família, acredita nisso. Segue essa aventura, segue seu instinto. O que mais vocês querem falar sobre isso aqui? Mais uma carta, por favor. Tem uma energia aqui de insatisfação mesmo, tá? E de solidão. Algumas pessoas realmente estão passando por esse processo de forma muito solitária, sem o suporte da família, dos amigos, sem uma parceria. Talvez empreendendo sozinho, lidando com tudo isso. Eu estou observando aqui que está faltando carta do naipe de espadas. Não tem nenhuma carta de espadas. Espadas representa a mente, tá? Representa o lado racional. Se você está envolvido aqui muito emocionalmente com essa questão, e alguns estão vivendo sim um processo de melancolia, de depressão, de perda da vitalidade, da empolgação. Tem uma informação de depressão aqui, tá? Se você está vivendo isso, por favor, peça ajuda. Eles estão me falando que está na hora de racionalizar o processo.
Se afastar emocionalmente de tudo isso, ter uma visão um pouco mais panorâmica, que eu sempre falo sobre isso aqui, é muito importante, e criar estratégias. Tá faltando aqui razão e estratégia para lidar com tudo isso. Se a gente está falando de um negócio, o negócio não pode ser guiado só pela paixão e pelo emocional. Tem que ter mente, tem que ter foco, disciplina, tá? E muitas vezes esse mimimi, essa conversa de muita gente no seu ouvido faz te atrapalhar. Pensa na possibilidade de pedir uma opinião profissional, alguém que não tenha uma visão emocional, um envolvimento emocional na situação, que tenha um olhar de fora, um olhar mais racional e mais estratégico. Talvez seja o caso, pode ser uma parceria, tá? O 3 de copas aqui pode ser uma parceria entre 3 pessoas. Que tal, de repente, você se abrir para a possibilidade de ter sócios ou parceiros de algum tipo, se a gente está falando de um negócio, de um business. Uma última mensagem aqui para esse pisciano, essa pisciana de Sol, Lua ascendente, Vênus e Júpiter. Anjo guardião, adoro. E no fundo, o metamorfo, transforme-se e reserve e revele seus dons. Nossa, a carta é poderosa. Eu lembrei aqui que a Roda da Fortuna fala de Júpiter. Júpiter é o grande benéfico, né? Aquele que traz esse grande presente. Talvez o universo queira sim te entregar algo grande porque você andou plantando boas sementes. Sempre, sempre, sempre a participação da espiritualidade, tá? Eles dizem, você não está sozinho. Acabei de falar que algumas pessoas estão se sentindo muito sozinhas nesse processo, com uma tendência à melancolia, à depressão. A sua espiritualidade está te dizendo agora, você não está sozinho, tá? Você não está sozinho de parcerias aqui na Terra, talvez você só tenha que escolher melhor essas parcerias. Enquanto eu falava, apareceu 31, que é a energia do 4 2 vezes, que fala de estabilidade, tá? Fala de botar o pé no chão, fala de coisas práticas. Você não está sozinho aqui na Terra, de humanos, tem parcerias boas para serem feitas e você não está sozinho jamais em relação à sua proteção espiritual. Tem um anjo que te guia, tem alguém que te guarda, ele quer só acessar a sua energia, então permita. Solta um pouco o controle para que a espiritualidade faça a mágica dela aqui. E o metamorfo, que é essa carta linda, fala para você revelar seus dons. Explora todo esse potencial, talvez esse caminho de repetição, de frustração, de tentativas e desistências te tornou uma pessoa mais forte do que você imagina. E você ganhou experiência, que agora é muito bem-vinda nesse novo negócio que você se arrisca, ou que você está pensando em se arriscar. É isso, peixes. Gostou? Eu gostei. Eu acho um jogo, no geral, otimista. Me fala aí o que você achou, coloca nos comentários. Ressoou com você? Eu sinto que para a maioria das pessoas é sim um jogo, uma tiragem sobre vida material, trabalho, carreira, finanças. Se você quer falar de amor, se era esse o tema que você queria esclarecer aqui, vai dar uma olhada nas leituras da sua playlist, tem leituras atemporais sobre amor. Se você quer complementar essa energia de trabalho, tem leitura atemporal também sobre trabalho, dinheiro. E se não for suficiente, me chama para uma leitura particular, vai ser um prazer abrir uma mesa para você, tá bom? Curte esse vídeo agora, se você gostou da minha energia, se você gostou do jogo. Apoia o meu trabalho, é muito importante para mim essa interação aí do outro lado. Compartilhe esse vídeo com alguém que você conheça que esteja vivendo uma dinâmica parecida, independentemente de signo. E é isso, um ótimo outubro, que essa virada de sorte venha, é o que eu te desejo de coração. Beijo, fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.